Boa noite a você que nos acompanha pela Canção Nova. Neste momento estamos aqui vivendo o acampamento, o Congresso para as Novas Comunidades. E como é bom estarmos juntos entre irmãos nesta empreitada de evangelização. Graças a Deus, muitos são chamados e muitos deram o seu sim para levar a palavra de Deus através das suas várias formas, não é verdade? E assim podemos ver como a igreja é linda e é rica. E este momento, nesta noite, viveremos também um momento de partilha, um momento de ensinamento, um momento onde vamos poder esclarecer muitas dúvidas e vamos poder, de fato, nos aprofundar na beleza do que são as novas comunidades, esta ação, esta graça de nosso Senhor para o nosso Brasil e para o mundo. Bem-vindo vocês que estão aqui também no Rincão do Meu Senhor. Vamos ficar todos em pé, vamos rezar, vamos cantar, vamos preparar o nosso coração, porque de fato o Senhor quer falar a nós esta noite e falará, e as suas palavras de fato serão espírito e vida para cada um de nós. Vamos com alegria e vamos contemplar o Senhor nosso Deus nessa noite. Vamos assim, ó. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Põe um sorriso no rosto e canta, vamos lá. Vou te adorar em espírito e em verdade com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Abre o teu braço e canta pra Ele, vai. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Espírito em verdade, eternamente vou te amar, vai. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Segura as palmas e vamos do início, vai lá. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Adorar em espírito e em verdade com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Vai, abre o teu braço e canta bonito pro Senhor, vai. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Levanta o seu braço e diga comigo: obrigado, Senhor, pela tua escolha na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo Espírito derramado sobre mim e sobre a minha comunidade, sobre toda a igreja. Bendito seja o teu nome, Senhor. E aplauda com alegria a nosso Senhor, aplauda com alegria o Espírito Santo. E agora, dispondo o nosso coração, abra assim os seus braços comigo. Braços abertos daqueles que querem abraçar, daqueles que querem trabalhar, daqueles que querem se doar, daqueles que querem amar e ser aquilo que o Senhor quer. Quem deseja isso, diga bem forte amém. Diga mais forte amém. Então canta assim, canta para o nosso Senhor. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Canta forte, eu quero
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Clama, Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Estenda suas mãos sobre os nossos irmãos que estão aqui nesta mesa. E até mesmo antes de chamar o Padre Wagner aqui, nós vamos consagrar estes irmãos que estão aqui e que têm tanta responsabilidade e que precisam tanto do auxílio de Nossa Senhora para fazerem bem os seus trabalhos. Por isso nós te consagramos, Mãe Santíssima, cada um destes nossos irmãos, cada um destes servos, cada um destes que se colocaram ao serviço do teu Filho, Mãe Santíssima, para levarem à frente uma empreitada, para levarem à frente algo que o Senhor mesmo separou para cada um deles. Por isso, unidos, rezemos esta Ave Maria consagrando estes nossos irmãos a Nossa Senhora Auxiliadora nessa noite. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse momento eu passo a palavra ao Padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova e mediador também nesta mesa de hoje. Boa noite, André. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Olha, minha saudação toda especial a vocês que se encontram aqui no rincão do meu Senhor. Vocês, irmãos e irmãs, membros de novas comunidades que estão participando deste congresso das novas comunidades, da comissão, promovido esse congresso pela Comissão das Novas Comunidades do CARES Brasil. Imensa satisfação de estar aqui com vocês nessa noite. Também saúdo a todos aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você que está em sua casa. Que bom que nós estamos juntos para viver esse momento de partilha, de oração, esse momento também para nós esclarecermos dúvidas, questões relacionadas às novas comunidades, a sua integração na vida da igreja, a sua participação na ação evangelizadora da igreja. Então, para conversar conosco sobre diversas perguntas que nós já recebemos, nós temos aqui uma bancada seleta de irmãos e irmãs que vão nos iluminar, movidos pelo Espírito Santo, com a sua partilha, com a sua experiência de novas comunidades. Gostaria de apresentar primeiramente, acolher Dom Mário Spack. Dom Mário é bispo da Diocese de Paranavaí, no Paraná, e também referencial da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para o CARES Brasil. Bem-vindo, Dom Mário, muito obrigado pela sua presença. Uma salva de palmas a Dom Mário. Nós também contamos com a presença de Ítalo Fazanella. Ele é fundador de uma nova comunidade, a Comunidade Sagrada Família, lá em São Paulo, a capital São Paulo, e também é o coordenador da Comissão Nacional das Novas Comunidades do CARES Brasil. Bem-vindo, Ítalo, à nossa bancada. Uma salva de palmas. Aqui no centro da nossa mesa, da nossa bancada, nós temos o Padre Rômulo. Padre Rômulo é sacerdote da comunidade de vida do Shalom. Seja bem-vindo, Padre Rômulo. Muito obrigado pela sua presença. E temos aqui, a cereja do bolo, a Lucimar Maziero. Lucimar Maziero, ela é fundadora da comunidade Presença e coordenadora do Regional Sul 1
das novas comunidades. Bem-vinda, Lucimar, bem-vinda. Que bom que você está conosco. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos começar com as questões. Vamos começar com o coordenador, o Ítalo, nosso coordenador da comissão. Ítalo, a pergunta é a seguinte: uma comunidade que também tem o chamado a ser de estilo religioso, isso deve ser colocado no mesmo estatuto? Esse estilo religioso, essa dimensão, né, de pessoas celibatárias, talvez, né? Imagino que talvez a pergunta tenha a intenção de dizer talvez um ramo religioso, porque os celibatários já estão hoje contemplados nos estatutos. Está aqui a comunidade Shalom, comunidade Canção Nova, a presença que tem essa realidade. Agora, se for o estilo religioso, vida religiosa, é bom criar um estatuto específico para essa forma de vida. E talvez aí algo que tenha acontecido com uma ou outra comunidade que a gente conhece, vai se formando uma família carismática, dentro do mesmo carisma de fundação, porém com os seus específicos tratados de maneira diferente. Nós não podemos, dentro de um estatuto que vai trabalhar, ainda que trabalhe a presença de sacerdotes, de celibatários, a vida religiosa, ela na igreja tem, no direito canônico, já orientações muito específicas. Então, já até conversei uma vez com um canonista e ele aconselhava de fato você pensar em estatutos diferentes. Se é o início, os primeiros anos de comunidade, nem pensa muito nisso, vai caminhando, vai fazendo o discernimento, o que realmente Deus está trazendo de novo ali. Se realmente você, como comunidade nova, está sendo chamado também a fundar uma família religiosa, né? Uma nova comunidade tem as suas características específicas que são diferentes da vida religiosa. Então tem que fazer um bom discernimento aí e, na minha opinião, não deveríamos misturar isso não nos estatutos. Olha, eu gostaria que a bancada ficasse muito à vontade, se alguém quiser também complementar, né, se alguém quiser comentar, né, a própria resposta do Ítalo, fiquem sempre à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Obrigado, Ítalo. Essa pergunta, a gente até devolve ela para a pessoa que fez, dizendo o seguinte: procure um canonista. Porque o direito canônico é muito preciso, ele tem um protocolo a ser seguido e a igreja valoriza imensamente o estatuto. Então é importante que seja claro, que tenha muita clareza desde o final. E se a gente não se serve da ajuda do canonista, não vai conseguir dar conta. E aquilo que o Ítalo disse, né? Quanto mais a gente for criando coisas, for abrangendo, mais vai complicando, né? Se é uma nova comunidade, já tem uma jurisprudência, por assim dizer, com mais facilidade se tem um estatuto que a gente pode até se orientar por outros. Agora, quando vai se alargando, vai se colocando novas realidades, é preciso bastante cuidado e muita orientação. O Padre Rômulo, no caso de comunidades novas, as novas comunidades, elas têm uma presença muito impactante, muito forte de leigos e leigas. Também temos outros estados de vida, mas tem comunidades aqui no Brasil, por exemplo, que também assumem a questão do hábito religioso. Isso é nova comunidade? Não é nova comunidade? O que você tem a nos falar sobre isso? Bom, me vinha muito ao coração quando o Ítalo e o Dom Mário falavam a importância também da experiência. A experiência que precede até mesmo a confecção, vamos dizer assim, do estatuto. A experiência carismática, aquilo que o Espírito vai suscitando e aquilo que o Espírito traz de novidade para a igreja. Eu não sei quem fez diretamente a pergunta, talvez, provavelmente, porque tem algumas
expressões, algumas experiências que nascem de experiência a partir de São Bento, da experiência beneditina, da experiência até de São Francisco, que a própria igreja considera como que patriarcas da vida consagrada, porque deu origem àquele carisma, e ao longo dos anos, dos séculos, foram nascendo também outras famílias que foram bebendo daquela espiritualidade, sem ser especificamente já aquela congregação religiosa que já existe, mas tem traços, né? E aí fica talvez esse aprofundamento a ser feito, e a ser feito a partir da experiência. Acredito que esse processo, porque o carisma ele precede até mesmo a regra, como o Padre André hoje na pregação ele foi falando, não é que os fundadores eles sentaram, escreveram e pensaram, vamos fundar uma comunidade, vamos fazer assim, vai ter esse hábito, não vai ter, não, eles fazem uma experiência de vida e Deus vai dando os sinais, inclusive os sinais visíveis de uma realidade que no fundo é invisível, porque é de uma graça que é muito mais profunda. Por exemplo, no nosso caso, o nosso sinal é um tal e a cor de um cordão, que nos diz a forma, a dimensão do carisma que nós vivemos, porque é uma única vocação. No nosso caso, a comunidade de vida, quando se torna um membro em formação, tem o cordão bege, quando faz as primeiras promessas, o cordão marrom, a consagração, no caso da aliança, o cinza e depois o branco, e assim é a experiência que vai, não dá para a gente determinar e ao mesmo tempo, né, padre, definir assim, porque são os sinais que Deus vai dando, o importante é a experiência vivida no Espírito e deixar que essa experiência preceda essa parte e que seja também aprofundada, para que quando se escrevem os estatutos, já é uma expressão de algo que já se está vivendo, já algo amadurecido, algo até purificado, orientado, como disse também o Dom Mário, isso é muito importante. Então, quando eu falo esse tecido da experiência de vida, é já com um olhar também de fora, porque é importante esse olhar que ajuda, esse olhar da igreja, de um canonista, de um bispo. Nós tivemos a graça, por exemplo, como comunidade Shalom, de ter até a presença, a orientação do Monsenhor Jonas Abib, que orientou ali o retiro para o Moisés, pediu que ele escrevesse tudo que ele sentia no coração e como foi importante ficar registrado ali, e que depois veio para os nossos escritos, para a nossa espiritualidade, porque veio uma vida, é vida, o carisma é vivo. Então, muito obrigado, muito obrigado. Dom Mário, como se comportar diante das dificuldades de uma diocese que não quer ter, ou mesmo sabendo da importância de se ter um assessor das novas comunidades, fica adiando esta escolha, né? Então, dioceses que não querem ter esse assessor das novas comunidades, ou então fica enrolando, adiando essa escolha de um assessor para as novas comunidades. Como se comportar diante dessa situação? O caminho da igreja hoje é cada vez mais o diálogo. Nós estamos percebendo que precisamos crescer muito no diálogo. A igreja tem o diálogo ecumênico, tem o interreligioso, que aqui no Brasil é bem pequeno, porque é um país quase na sua totalidade cristã. Mas às vezes a gente esquece que tem que ter um diálogo em casa, por assim dizer, até numa paróquia, entre as pastorais e os movimentos, às vezes se tem dificuldade de ter um diálogo, de encontrar espaço para todos. E eu não me maravilho que as novas comunidades, uma realidade tão nova, porque para a igreja, gente, para a igreja 30, 40 anos é um bebezinho. A igreja tem 2000 anos, O próprio cristianismo ainda é novo, né? Mas, e o que falar então de 2, 3 décadas? É pouco tempo. Eu sei que quem está numa nova comunidade tem pressa, quer ver o estatuto aprovado, quer ver
a sua obra cada vez mais avançando e concluída conforme entende e recebeu de Deus o carisma, mas a via do diálogo é a melhor. E saiba, não é só para quem é fundador que a gente está propondo o diálogo. A igreja toda está recebendo essa avalanche de realidades que estão fazendo emergir como nunca antes a questão do diálogo. Eu não vejo outro caminho. Depois é verdade, né, que a gente tem que ter sempre um olhar de fé. É muito fácil a gente cair na mesma visão da sociedade, de ver num pragmatismo as coisas, assim num olhar meramente horizontal. Vamos ter um olhar também de fé. E se possível, procure o bispo, vai lá, dialogue, possivelmente agende com ele para um contato, expõe aquilo que você tem no seu coração e você vai perceber que vai encontrar acolhida, eu tenho certeza. Pode ser que as visões sejam diferentes, nós temos muitas formas de viver a mesma fé, e todos encontram na igreja o espaço. Então, pode ser que a visão seja diferente e até atrapalhe o andar da caminhada, mas o diálogo sempre é a melhor solução para qualquer pequeno, médio ou grande conflito. Lucimar, além do diálogo, bem, quando um assessor numa diocese, né, ele não é escolhido, não é aprovado, isso não impede que as comunidades, os moderadores se reúnam para conversar, para trocar experiências, não é verdade? Claro, inclusive porque os próprios fundadores, moderadores, eles podem, não tendo essa pessoa do padre assessor, eles podem marcar essa conversa com os seus bispos, esse diálogo e essa proximidade com os bispos é algo que todos nós precisamos ter. Feito isso, é importante que as comunidades daquela mesma diocese se reúnam assim. Primeiro porque elas vão partilhar aquilo que vivem, partilhar a vida, e é nessa partilha que vai amadurecendo cada vez mais quem somos, para que fomos criados, né? E ali, a própria diocese, vendo esse mover, vendo essa seriedade, com certeza vai ali indicar também alguém para acompanhá-la. Muito obrigado. Ítalo, como podemos, de forma mais efetiva, trabalhar o ecumenismo em nossas atividades apostólicas, nas novas comunidades? Bom, primeiro, parte daquilo que o Papa Francisco colocava no início do Caris, ele falava assim: vocês, Renovação Carismática Católica, nasceram ecumênica, nasceu com esse ecumenismo já na sua genética, né? Mas eu vejo também assim, padre, como um chamado específico. Nem todos têm o jeito, vamos chamar o traquejo, de trabalhar com o ecumenismo, com o diálogo. O ecumenismo, primeiro, nós precisamos ter uma predisposição. Isso já significa que precisamos vencer os preconceitos. Se conseguirmos vencer os preconceitos, eu creio que já demos um grande passo, né? Tendo essa predisposição ecumênica, um coração aberto, um coração alargado, vencidos os preconceitos, já temos um terreno preparado. Lógico que alguns carismas, como nós vimos hoje durante o congresso mais uma vez, né, os carismas são uma resposta suscitada pelo Espírito Santo aos apelos, às necessidades do mundo e da igreja. Lógico que um carisma não vai ter resposta para tudo. Então é natural que algumas comunidades tenham um apelo um pouco maior para trabalhar o ecumenismo. Não significa que nós vamos cruzar os braços. Precisamos, no mínimo, eu vou fazer um paralelo aqui com a vida fraterna. Eu costumo dizer na comunidade assim: a fraternidade, ela não pode se resumir a um dia fraterno ou algum momento fraterno programado. Nós precisamos ter uma atitude fraterna no nosso comportamento. Então a mesma coisa para o ecumenismo, nós temos que ter uma atitude de diálogo
para poder fazer parte. Que ninguém fique assim com a consciência pesada. Minha comunidade não trabalha diretamente com o ecumenismo, o Papa pediu que nós trabalhássemos, enfim. Mas não significa que é obrigatório que toda a comunidade tenha um trabalho com o ecumenismo. Você pode acompanhar outras que têm esse carisma específico e aprender, inclusive, com elas. No CARES temos pessoas assim, temos comunidades assim, temos associações que trabalham já bastante tempo com o ecumenismo, mas sobretudo eu penso, a atitude, o coração aberto, vencer em primeiro lugar os preconceitos e estar aberto àquilo que Deus chamar. Se não for o seu chamado específico, não fique preso na consciência, apoie aqueles que fazem esse trabalho. Muito obrigado, Ítalo. Padre Rômulo, vamos lá. Quais os principais desafios e oportunidades que as novas comunidades católicas enfrentam hoje em dia para viver e anunciar o Evangelho em um mundo cada vez mais secularizado e diverso? Quando uma comunidade nasce como uma resposta, e durante o dia de hoje nós tocamos nesse aspecto, São João Paulo II reconheceu e disse que, e o Papa Bento também depois, e nós vemos cada vez mais, é uma grande graça o magistério enviando, confirmando, acolhendo, abençoando e confirmando. Os nossos desafios são os desafios próprios do tempo em que nós vivemos, porque a igreja, ela existe para dar uma resposta, né, Padre, ao homem daquele tempo. Nós não precisamos e nem devemos ficar pensando em dar uma resposta que funcionou no passado. Não, mas hoje novos métodos, eu acredito que uma grande graça dentro desse novo Pentecostes, é uma igreja que sente cada vez mais a urgência da evangelização. E os nossos desafios são os desafios próprios do tempo que nós vivemos. Nós vivemos numa época marcada, o Papa fala do autorreferencialismo, do relativismo, do individualismo. O nosso desafio é o desafio do homem de hoje, porque a resposta que Deus nos constitui e nos chama a dar é para o homem do nosso tempo. E aqui, Padre, nós poderíamos falar de muitos desafios, com certeza. Oportunidade, essa é uma grande oportunidade, a comunhão, o diálogo, e é o Espírito que nos impulsiona. Eu acredito que, para não me alongar muito, trazer presente, enquanto novas comunidades, sempre presente esse aspecto do elemento carismático, não perdermos esta graça, e ao mesmo tempo a urgência da evangelização, porque a igreja na sua essência, ela existe para evangelizar. É muito bonito a gente ver todo o serviço de comunhão, mas comunhão para quê? Simplesmente para ficarmos juntos? Não, para, nesse espírito de sinodalidade, de diálogo, de comunhão, nós darmos uma resposta à humanidade que geme, sofre e que precisamos evangelizar. É muito bonito, e finalizo, Padre, quando a gente vem na Canção Nova, porque a gente respira. Eu estava passando hoje, passeando, eu digo, meu Deus, eu estou num centro de evangelização, e a gente vê famílias, jovens, crianças, e a gente respira evangelização, porque a gente existe para isso. As novas, não teria sentido a existência da igreja, das novas comunidades, e a gente vê quantas oportunidades Deus nos dá. O Dom Mário chamou no final da missa, aquele momento tão bonito, e vê como ninguém é a resposta, ninguém, mas juntos nós somos, e podemos dar essa resposta dentro de uma diversidade. E assim nós atendemos às necessidades de pobres, de crianças, de pessoas em situação de rua, jovens, famílias, e juntos a gente dá a resposta que Deus deseja. Ninguém tem a fórmula e ninguém é autossuficiente, vamos dizer assim. Por isso é uma grande graça e trazer presente esse elemento carismático, ao meu ver. E essa urgência da evangelização é fundamental. Obrigado, Padre Rômulo. André, vamos cantar um cântico novo. Vamos alegrar o nosso coração, vamos ficar em pé um pouquinho. E canta assim comigo, bem bonita essa canção que você sabe de cor.
Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover mais uma vez, você derrama o teu amor aqui, quero ouvir. Derrama, derrama, vai chover sobre as novas comunidades. Derrama, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Amém, glória a Deus. Que realmente do nosso interior possa brotar rios de água viva. Essa é a graça que o Senhor nos concede nessa noite. Bem, voltando, para aqueles que estão nos acompanhando de casa, aqueles que terminaram de ligar a sua televisão, é a TV Canção Nova, TV comprometida com o anúncio da Boa Nova de Cristo Jesus. Nós estamos num talk show, nós estamos numa partilha sobre a realidade das novas comunidades, tendo em vista que nesse final de semana está acontecendo aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o encontro, o Congresso das Novas Comunidades, promovido pela Comissão das Novas Comunidades do Serviço Brasileiro de Comunhão, CARES Brasil. Vamos lá, voltando com as perguntas. Gostaria de, se fosse possível, que os participantes da mesa redonda, e aí vocês fiquem muito livres para responder, fizessem uma breve exposição e partilha das experiências vividas dentro do CARES Brasil. Quais são os projetos e as expectativas para o Brasil? Posso começar aqui, Padre Wagner? Partilho que assim que nós soubemos que o Papa Francisco convocou o antigo escritório da Renovação Carismática, o ICRIS, e a Catholic Fraternity para conversar e propor um único serviço de comunhão. E essa notícia foi chegando para nós e as coisas no início, bom, isso acho que não vai dar em nada, é só uma proposta do Papa. E nós fomos caminhando. De repente o Papa chama novamente e diz: olha, cadê a minha resposta, né? E o Gilberto conta bem esta história. E aí, de fato, a coisa ficou bastante séria. O Papa está falando sério. E aí o CARES surge como um serviço único de comunhão para todas as expressões carismáticas. Confesso a vocês, um primeiro pensamento que veio a mim foi: eu acho que o Papa não está sabendo das realidades que a gente vive nas dioceses, os problemas entre comunidades, grupos de oração, renovação, enfim, isso não sei não. Mas tudo a gente tem que colocar diante de Deus em oração. E aí, em oração, o Senhor me dava justamente a imagem de Nossa Senhora, quando recebe a visita do anjo, e o anjo faz a proposta do Salvador, né? E Nossa Senhora fica, conforme a palavra, perturbada com aquela saudação do anjo. E ela, com o coração aberto, ela escuta do anjo, depois de indagá-lo: mas como se fará isso? Porque era a mesma pergunta que eu fazia anteriormente: como se fará isso? Um único serviço de comunhão para todas as expressões carismáticas. Nós estávamos caminhando bem, nós lá com as comunidades, Catholic Fraternity, a Renovação também com toda a sua organização. De repente o Papa vem, né? E aí a resposta foi a mesma: como se fará isso? Essa pergunta. O que o anjo disse a Nossa Senhora? O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. E o que nascer de você vem de Deus.
Então, esse foi o entendimento que Deus me deu. Deus estava trazendo algo novo para nós através do coração do Papa Francisco. Um sonho de Deus que passa pelo coração do Papa Francisco e se torna realidade. E eu que estou desde o início, para mim tem sido uma experiência fantástica, maravilhosa. Estar à frente das novas comunidades hoje no Brasil tem me permitido tocar em tantas realidades, tocar em tantos carismas, aquilo que Dom Mário fez hoje na missa. Imagina multiplicado isso por centenas e centenas de comunidades, quanta coisa bonita. E também o avanço que tivemos no diálogo com os nossos irmãos de grupos de oração, de renovação carismática, escolas de evangelização que a gente não conhecia direito e temos hoje uma proximidade e tantas outras expressões. Tem sido assim uma experiência muito rica. Nosso carisma foi muito enriquecido com essa experiência que nós estamos vivendo. Eu também gostaria de partilhar, falando assim como articuladora, coordenadora, né, dentro do Regional Sul com as novas comunidades. Foi um período da minha vida que eu vivi encontros com muitos carismas. Eu não imaginava assim a quantidade de carismas que aqui no nosso regional nós temos. Tanto carismas assim de tempos de caminhada, como carismas novos que estão surgindo e até discernindo se são ou se não são uma nova comunidade. Mas assim, coisas bonitas que foram fluindo a partir desses encontros, porque iniciamos primeiro apenas para tentar fazer os cadastros, conhecer, saber quem somos, onde nós estamos, e a partir daí foi surgindo necessidade mesmo da gente se encontrar para se conhecer. Em momentos assim que a gente chamou aqui no regional de encontros fraternos, e nesses encontros fraternos a gente realmente vivia a oração juntos, porque nós rezávamos juntos, ouvíamos o Senhor, partilhávamos, tinha sempre uma colocação, tinha grupos de partilha, e nesses subregionais, a gente sempre reunia os fundadores num momento de partilha. E ali a gente foi percebendo que a gente foi se conhecendo e até aprendendo a se confiar um no outro e vendo como que seria necessário, se a gente pudesse ter dentro do regional também, um encontro de fundadores. E pela graça de Deus, né, estou vendo vários aqui, pela graça de Deus a gente pôde assim, realizar aqui 2 encontros de fundadores nesse período que a gente está trabalhando como comissão. Não atingimos todos, mas que bênção que foi com aqueles que estavam presentes. Uma outra coisa assim que eu percebi que para nós, novas comunidades... Desculpa te interromper, mas eu encontrei essa semana um fundador que veio me agradecer o retiro de fundadores que foi promovido pelo Regional Sul. Ele falou, aquele retiro mudou a vida da nossa comunidade. Amém. Está vendo? E aí a gente foi assim, como que a gente foi montando o que fazer? A partir daquilo que nós fomos ouvindo, né? E aí eu percebi assim, que era impossível eu trabalhar sozinha dentro do regional, com a extensão que ele tem, né? Com o tanto de dioceses e de comunidades que foram aparecendo. E aí a gente foi percebendo lideranças despontando, de verdade mesmo, assim. Aí em cada subregional, nas nossas províncias daqui, a gente tem um irmão que me ajuda a articular ali, a encontrar as comunidades ali naquele local. E uma coisa muito bonita que eu percebi assim, que aconteceu, foi que a gente foi ficando tão mais próximos uns dos outros, que a minha comunidade viveu uma graça nesse sentido agora em outubro, quando nós tivemos na comunidade uma celebração de promessas definitivas ao celibato de 2 missionárias. E a gente convidou os nossos irmãos do regional que quisessem participar com a gente. E, para nossa alegria, várias comunidades estavam conosco. Então, assim, eu falo até emocionada, padre, porque foi a nossa casa pôde beber a graça do que a unidade pode fazer, do que a comunhão pode fazer, do que a gente, quanto que nós podemos nos ajudar uns aos outros. Como foi bom recebê-los em casa, como foi bom estar com eles e como é bom saber que a gente pode se procurar, né? Porque agora a gente está se encontrando, então a gente pode se procurar
nessas horas de dificuldade. Então, para a gente, assim, até assim, coisas que eu nem pensava em estar realizando, mas surgiu a partir da necessidade deles. Perfeito. Estava lembrando aqui, padre, o Moisés, nosso fundador, ele diz uma coisa que praticamente já se espalhou por toda a nossa comunidade. Ele disse que tem coisas que Deus só nos fala quando nós estamos juntos. E, de fato, isso é uma verdade, é uma palavra de sabedoria, porque nós experimentamos nesses momentos de graças que são muito particulares. É sempre edifica o espírito de diálogo, de comunhão, de serviço, que justamente é aquilo que nos é pedido, nos colocar a serviço da comunhão, porque nós sabemos, e a igreja, após conciliar, e o Dom Mário pode acrescentar, o elemento comunhão sempre foi fundamental. E foi muito forte no Vaticano II, se a gente pega até o próprio magistério do Papa Bento XVI, a comunhão, a igreja é comunhão. E o Papa Francisco, recentemente, ele disse que é muito importante nós termos a consciência de povo, essa consciência de comunidade. Isso nos abre para vivermos a comunhão, porque ela é indispensável, ela é indispensável, não é uma questão de, simplesmente que bom que estamos juntos. É necessário para a vivência da graça e para a transmissão dela para a vida do mundo, assim, o testemunho de comunhão. Então, realmente, a gente experimenta isso, há uma sabedoria de Deus que passa pela comunhão. Dom Mário, a pergunta é a seguinte: que relação há entre novas comunidades e os novos tempos? Continua a pergunta: que implicações tais transformações trazem para a igreja em sua missão, catequese, liturgia pastoral e arranjos institucionais? Eu queria responder a pergunta anterior ainda, mas tá bom. Mas eu já tirei a palavra do senhor, já coloquei outra pergunta. Fique à vontade, Dom Mário. Não, pode responder. Eu vejo que as novas comunidades, exatamente porque são recentes, elas têm mais ferramentas do que outras realidades que vieram antes. As que vieram antes tinham instrumentos para trabalhar aquilo que era o momento presente. Mas a gente sabe, vamos ser bem sinceros, mesmo as novas comunidades, vai chegar um momento que pode ser, vou dizer uma coisa difícil para você, pode ser que a sua comunidade também vai passar. Porque ela tem um tempo, e virão novas respostas para os novos tempos. O Espírito Santo faz sempre novas todas as coisas. Então, esse é o ponto bonito, saber que Deus vai respondendo. Todos nós estamos, eu imagino que todos nós estamos meio assustados com a inteligência artificial e todas as implicações que ela vai ter na vida do ser humano e, inclusive, na nossa forma de viver a fé. Mas eu sempre penso assim, o Espírito Santo que tem que se preocupar, é Ele que vai dar a resposta. Quando morre um Papa, as pessoas ficam pensando, né? Eu já vivi a passagem de vários Papas aí. A gente diz, nunca mais vai ter um como aquele. Não vai, porque o outro que vem é diferente, mas é tanto bonito quanto o precedente. Ele traz um outro elemento que o anterior não tinha, e ele completa. Então, eu vejo assim, está nas mãos de Deus, né? Deus vai provendo a sua igreja conforme as necessidades. Agora, nesse momento, a bola da vez são as novas comunidades. Obrigado, Dom Mário. Outra pergunta aqui, olha. Boa noite. Sou o irmão Henrique, fundador da comunidade Anuncia-me, na Diocese de Aparecida, São Paulo. Como faço para fazer parte como comunidade de vida do Cáris?
O que nós temos no CARES hoje? É até importante distinguir, padre, mais uma vez. Existem 2 cadastros. Um cadastro que está no site do CARES Internacional, que todas as expressões carismáticas podem ir lá e fazer o seu registro. Porém, para as comunidades existe uma exigência que elas tenham já a sua aprovação diocesana, ou ad experimentum ou definitiva. No CARES Brasil, nós temos um cadastro nacional, que é diferente do cadastro internacional. Nós conseguimos, com um diálogo com Jean-Luc, que foi o primeiro moderador mundial do CARES, em várias visitas no Brasil, conseguimos com ele que nós tivéssemos uma autorização no Brasil de poder incluir no cadastro todas as comunidades, independente de serem aprovadas ou não, por causa da dimensão do Brasil. Não só a dimensão geográfica, mas pelo número de novas comunidades que temos cadastradas. Hoje são 761 comunidades cadastradas, com notícia de muitas outras que ainda não se cadastraram. E isso nos dá uma informação que é uma estimativa de que nós temos o dobro de comunidades da soma das comunidades do mundo inteiro. Então é uma dimensão bastante grande. Então nós conseguimos isto. Todos os grupos que se entendem como comunidade, mesmo iniciando, você começou agora, pode fazer o cadastro? Pode, porque você vai se beneficiar. Não é uma inscrição no CARES, não é fazer parte nesse sentido, porque não há membro do CARES. A gente fala muitas vezes por conta de uma linguagem mais didática, mas não há uma pertença ao CARES, porque o CARES é um serviço de comunhão. E com isso, com o cadastramento, a comunidade se beneficia do quê? Todos os meses, agora a dinâmica vai ser no final do mês, no último dia do mês, eu faço uma atualização do cadastro, que é um cadastro online. Está lá no Serviço Brasileiro, no Instagram do CARES, sabe aquela bio lá do Instagram? Você clica ali, tem vários links, um dos links é Cadastro Nacional das Novas Comunidades. É um formulário, você preenche aquele formulário e envia. Na atualização, eu pego esse arquivo que é gerado e envio para todos os coordenadores dos regionais. Esses coordenadores vão verificar as comunidades que entraram no último mês, vão entrar em contato com elas, dizendo que elas serão inseridas no grupo de WhatsApp lá do regional. Então elas começam a fazer parte de uma espécie de fraternidade. Tudo isso que a Lucimar colocou. Então você se beneficia, mesmo sendo uma comunidade nascente, porque você vai ter esta possibilidade de fazer comunhão, viver a fraternidade, de buscar a unidade, mesmo as comunidades antigas. Nós temos 30 anos, Shalom está com 42, Canção Nova 45 quase, 46. né? 46 anos. Então vejam, mesmo assim estamos aqui, a Shalom está cadastrada, a Canção Nova está cadastrada, comunidades antigas cadastradas, e estamos nos beneficiando. Como eu pregava hoje, quando nós trabalhamos pela unidade, a gente potencializa a evangelização das nossas comunidades. Então, irmão Henrique, é só entrar nesse link, faz o cadastro e você vai ser acolhido, inclusive pelo Lucimar, porque você disse que é da Arquidiocese de Aparecida. A Lucimar vai te acolher, você vai fazer parte do Regional Sul 1 e da província, do subregional, e vai ter todas as possibilidades de viver essa vida de comunhão na corrente de graça. Falar nisso, a nossa TV já mostrou ali, né, o site, ótimo, excelente, do Instagram, né? Já mostrou a bios do Instagram do SBCC, para que as pessoas já possam acessar. Olha lá, estamos vendo lá, não é só acessar, que aí você também tem as informações. Lucimar, como foi o primeiro encontro
com os sacerdotes assessores de novas comunidades do Regional Sul 1. Você estava lá? Eu estava. Então, como não sou foi? padre, mas eu estava. Foi uma bênção essa reunião. Eu estava, o Ítalo estava também, alguns articuladores aqui do Regional Sul também estavam, né? Foi uma iniciativa a partir das partilhas que fazíamos com os fundadores. Aquilo que a gente foi sentindo assim como uma necessidade de nos reunirmos com esses padres, até para que a gente pudesse se apresentar, colocar nosso trabalho, aquilo que era feito. E foi bem assim mesmo. O Ítalo teve uma fala onde ele apresentou toda a parte do CARES, como que funciona, como foi acontecendo no Brasil, como que nós estamos hoje. Depois eu também sinalizei com eles como está sendo o trabalho feito com as novas comunidades aqui dentro do Regional Sul 1, né, com as dioceses. Mostrei assim, dentro do mapa do nosso estado, né, todas as dioceses onde já temos cadastro das novas comunidades. E, por sinal, de todas as dioceses, hoje no nosso regional nós temos apenas 3 dioceses que não têm comunidade nova e 4 que não têm comunidade nascente. Então, são 4 que ali a gente não tem cadastro delas, né? Mas foi assim, muito importante a participação deles e a resposta que nós tivemos pelo número de padres, né? Aqui nós temos 43 dioceses e foi muito interessante, porque os padres que não puderam estar presentes, de alguma forma chegou até nós porque eles não estavam, né? Isso foi muito, muito importante. E tivemos também a presença de 2 bispos, o Dom Luiz Carlos, que é bispo da Diocese de São Carlos e também é o referencial para leigos, família e vida, né? E também o Dom Carlos Silva, que é o secretário da CNBB aqui no estado, né? Então, aqui no regional. Então, a presença dos bispos também foi muito importante, estarmos ali, e depois os padres também tiveram a oportunidade de perguntar, de trazer perguntas, de trazer situações que eles gostariam de estar trazendo para a gente, né? Então foi, gente, uma bênção, né, Ítalo? Já tem o outro encontro programado, Lucimar? Nós não programamos outro, né? Certo. Porque a gente queria também ter assim o termômetro desse primeiro, né? Certo. Mas o nosso coração já tem aí o desejo de fazermos mais uma vez, quem sabe até chegarmos nos regionais, nos subregionais também, né? Claro. Até para ficar mais fácil a participação deles, né? E foi um gente... encontro inédito, Exatamente, né? Inédito, a primeira vez que aconteceu e estamos olhando para São Paulo como um piloto, quem sabe para acontecer em todos os outros regionais. Muito bem, vamos lá. Eu só quero colocar assim, padre, que nesse sentido, a gente teve uma grande abertura por parte do Regional Sul 1. Nós conseguimos realizar essa reunião na sede do Regional Sul 1 com os padres. Então, foi assim, foram portas abertas. Que bom, graças a Deus. E aí, minha gente, tudo bem? Está sendo bom? Estão gostando? André, vamos lá. Vamos cantar. Essa também é bem conhecida. Fica de pé. E quero ver você cantando a plenos pulmões. Vamos lá. Louvo a Deus, louvo a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Segura nas palmas, vai. Louvo a Deus, louvo a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E ao seu nome, vai. Ao seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo.
seu nome, louve então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas no interior irão fluir. Uma salva de palmas ao Ministério Canção Nova de Música. Obrigado, André. Domário, como agir com os fundadores que agem como donos do carisma, agindo sem perder de vista a obediência ao fundador? Não vou nem perguntar quem fez a pergunta, porque compromete também. Não, eu não tenho o nome de ninguém aqui, não. Ainda bem. Pois é, aí eu volto naquela pergunta anterior, por que chegamos ao ponto de a igreja criar ela própria se interessar por estar junto, por ajudar a criar uma comunhão mais ampla do que existia? Porque a igreja ela percebe que tudo vai mudando muito rapidamente e nós precisamos, quando damos respostas em cada momento, precisamos também responder aos apelos que a própria sociedade nos traz. Hoje nós temos uma série de pontos que nós não tínhamos. Eu não posso dizer de 50 anos atrás, porque tenho 52, né? Mas quando a gente pergunta para pessoas mais de idade, os padres, por exemplo, eles dizem: o que fazia um padre 50, 60 anos atrás? Ele atendia a congregação mariana, o apostolado da oração, cuidava da festa do padroeiro, fazia a bênção das casas, e só, normalmente, na paróquia normal. Hoje, nós temos paróquias que têm mais de 50 realidades, entre pastorais, movimentos, grupos e serviços. Isso é uma grande mudança, porém, tem outras coisas que mudaram. Mudou a sensibilidade. Hoje nós temos essa sensibilidade aqui, mas não é também na família? Um tempo atrás as esposas eram, usando uma palavra meio pesada, em muitas casas até escravas. A situação era complexa, então a sociedade muda. Hoje nós temos muitas questões que chegam para nós, e nós estamos vendo que tem abusos. Quem de nós não se assustou e não se assusta ainda hoje com a questão da pedofilia? Quanto esforço a igreja está fazendo para se libertar disso? É só na igreja que existe? Não, é evidente que não. Mas a igreja, ela é a primeira que tem que dar a resposta. O abuso da autoridade, está vendo? Estamos chegando aí. O abuso da autoridade, agora eu escutei falar que tem até o abuso espiritual. Até isso existe. E nós estamos aprendendo a nos relacionar cada vez mais, dando espaço para todos, sentar ao redor da mesma mesa, com essa conversação espiritual que o Papa trouxe para o sínodo. A gente está numa mesma mesa, tem o bispo, tem o padre, tem a religiosa, tem o leigo, e todo mundo tem 2 minutos iguais para falar. Quando que era isso? Então, são questões novas. Olha, como resolver? Tem que pedir ao Espírito Santo. Alguém vai ter que ter coragem para exigir que os instrumentos que as próprias novas comunidades vão criando de correção fraterna, para que se chegue a um momento que essas máscaras vão caindo, né? Eu não sei agora quem já
fundador de comunidade, tem mais experiência e pode, quem sabe, responder com mais exatidão essa pergunta que não é fácil de responder. Talvez eu coloque aqui, Dom Mário, aquilo que disse para os bispos do encontro do Regional Sul, os bispos e os padres, falando como fundador. O que nós precisamos? Nós precisamos de acompanhamento, precisamos de pastoreio, não um acompanhamento que vai olhar para nós como se fôssemos crianças, tem que ficar pegando na mão e dando comida na boca, não. É um acompanhamento de fato fraterno, um acompanhamento paterno. Se houver necessidade de correção, nos corrigir, né? Sabemos que tem fundadores problemáticos, fundadores que erraram, fundadores que abusaram, né? Só que a minha preocupação é o seguinte, eu disse isso para eles, por causa de alguns fundadores que precisam ou precisaram de correção, sair cortando a cabeça de todos os fundadores não me parece ser o mais sensato e a melhor sabedoria a ser utilizada. Só que para não generalizar, é necessário proximidade, é necessário acompanhamento próximo. Sabemos da vida dos bispos. Então, um bispo que tem muitas realidades na sua diocese, por isso tem o recurso dos assessores. Então, a pergunta que a Lucimar estava respondendo, isso facilita esta proximidade. Porém, os assessores não podem ser uma porta fechada, precisam ser uma ponte entre o bispo e as realidades das novas comunidades. Não somente uma ponte que somente ele atravessa, mas ele ajuda a gente também a atravessar. Então nós precisamos sim, e estamos abertos a sermos corrigidos, mas precisamos muito mais do que bispos juízes, precisamos de bispos pastores, segundo o coração de Jesus. Muito bom, obrigado Ítalo, obrigado Dom Mário. Fica aberto aí quem quiser, quem puder responder, né? Como o Caris avalia e motiva as novas comunidades que estão trabalhando com o apostolado na educação, no meio de colégios católicos? Tem algum trabalho assim específico? Talvez o Padre Rômulo da Shalom tem colégio, Canção Nova também tem. É uma questão que eu tenho estado bastante preocupado, Padre, e conversava hoje isso também com uma fundadora de um colégio. A Comissão Nacional, ela precisa fazer essas pontes. Então, eu estou preocupado e empenhado em descobrir no Brasil todas as comunidades que trabalham com educação e fazer a ligação entre essas comunidades, porque muitas estão perdidas, muitas estão desorientadas, muitas se sentem sozinhas, solitárias. É um trabalho que é árduo, né? Entrar no campo da educação é um desafio imenso, mas muito importante e muito urgente. Então, a Comissão Nacional vai trabalhar, sim, a partir do próximo triênio, algumas subcomissões, e nós vamos buscar informações, porque é parte do nosso trabalho. A Comissão Nacional, talvez não, com certeza não vai ter resposta para tudo, mas ela tem ferramentas e instrumentos para unir os carismas que têm trabalhos em comum, porque se nós trabalharmos juntos, juntos somos mais. A Canção Nova já diz isso para nós há tanto tempo. É exatamente isso. Juntos somos mais. Eu acho que também valeria a pena ter presente que em alguns regionais, até mesmo, né, a CNBB em nível nacional, já tem trabalhos assim, não é? Voltados para a questão do apostolado, da evangelização nas escolas. Então, as comunidades novas, que talvez tenham um pouco essa dificuldade de ter uma assessoria por parte do Caris, talvez elas pudessem buscar também na conferência episcopal, também nos regionais, esse auxílio, né? Sem dúvida. Tanto é que, Padre, nós anunciamos hoje uma live, dia 3 de dezembro, com o Dom Carlos Lema Garcia, que é o grande bispo hoje de nome da educação, e também com Dom Gil Antônio Moreira, que foi da Congregação da Educação. E junto com a fundadora e o diretor de um colégio de uma comunidade. Então vamos ter essa live pelo Instagram do Caris para tirar
todas as dúvidas possíveis naquela hora, mas também, sobretudo, para fomentar a união e a unidade. Com certeza, Dom Carlos vai nos dar caminhos que já existem na igreja. Quando será essa live? Dia 3 de dezembro, às 20 horas, horário de Brasília. Ok. Vai no Instagram do Caris. Do Caris. Instagram do Caris. Muito bom. Qual o trabalho realizado pelo Caris junto aos bispos diocesanos para que as novas comunidades sejam mais aceitas e acolhidas em seu trabalho missionário, visto que, infelizmente, ainda existem muitas resistências? Ao que parece, cabe a minha. Obrigado, Dom Mário. É interessante, quando a gente faz a Assembleia dos Bispos, que dura 10 dias, a pauta é impressionante. E ainda que ficam uma série de outros assuntos que não se consegue tratar, porque a Assembleia é em âmbito nacional e os assuntos são em âmbito nacional e, portanto, não de fácil solução. Eis a questão: o nosso país não é um país, gente, é um continente. É um continente. Nós temos 272 dioceses, mais as prelazias, 278, parece que agora 279. Imagina, a Guiné-Bissau tem 2 dioceses, né? É muito difícil. Nós estamos, pouco a pouco, levando as questões para os bispos, estamos pleiteando também um momento para que a gente tenha na Assembleia Geral dos Bispos, para abrir um diálogo. Só que não conseguimos ainda, porque não nos é suficiente 15 minutos. 15 minutos a gente conseguia, o ano passado a gente até teve um tempo, mas 15 minutos, o que se pode falar do Caris em 15 minutos? Se a gente fala qualquer coisa, surge 500, não, menos, surge 20, 30 perguntas imediatas, como faz para resolver? Então tem que ter um tempo maior, e esse tempo maior a gente não conseguiu ainda, mas melhorou bastante. Nós já temos um espaço na Comissão do Laicato, um GT, um grupo de trabalho, que está avançando, um diálogo muito bonito, e que isso, daqui a pouquinho, vai começar a produzir bastante frutos. Muito obrigado, Dom Mário. O diácono Edson, da Diocese de Mogi das Cruzes, aqui do São Paulo, ele faz a seguinte pergunta: como e quem seria bom fazer parte do conselho de uma nova comunidade para tomar direções, decisões e fazer pautas? Explique um pouco sobre tudo isso. Pode ser, Padre Rômulo? Quando nasce uma comunidade, na nossa experiência como um Shalom, né? No início, e uma vez vi o Moisés falando sobre isso, eu era discípulo da comunidade, eu estava andando 2000, estava lá no início. Quando tudo começou, não é que ele disse, eu sou o fundador, a Emi vai ser a cofundadora. Não, eles foram vivendo a experiência, e dentro da experiência foi se vendo quem foi sendo aquele instrumento de Deus, porque o Espírito Santo mesmo vai. E aí, no caso de um conselho, de uma comunidade, é importante ter essa visão, o fundador, as pessoas que estão ali próximas, as pessoas que podem compor, que fazem a experiência do carisma, porque não são coisas que a gente vai decidindo em laboratório ou sentado à mesa. Então vamos definir aqui. O próprio Espírito vai suscitando. É claro, quando uma comunidade vai se estruturando, isso aí vai se alargando, vai se tendo já critérios também para isso. É importante ter critérios de comunhão, critérios de diálogo, critérios de compreensão do carisma, de expressão do carisma. Então, o que é importante ter? Aquelas figuras que dentro daquele carisma vão se colocar a serviço que aquele carisma é chamado a prestar.
E aí eu volto à dimensão da experiência. São coisas que a gente vai vivendo e a vida vai mostrando, a experiência vai mostrando, vai apontando, e assim vai se elaborando, inclusive, os critérios para se ter e se formar um conselho, né, dentro de uma comunidade. Talvez o senhor também, padre, que passou por essa experiência, Sim, foi sim. discipulado para isso, pode também... Não, o que eu posso dizer é que também na Canção Nova nós temos os critérios, não é? Tanto no estatuto, não é? Então, para ser membro de um conselho, membro do Conselho Geral da Canção Nova, a pessoa tem que já ter compromisso definitivo. Então, não pode ser uma pessoa recém-chegada na comunidade. Ela já tem que ter uma experiência, né, de vida comunitária. Depois, algumas coisas precisam ser claras. A pessoa precisa, de fato, professar a fé católica, né? Ou seja, o óbvio precisa ser dito, né? Uma pessoa que realmente ela adere ao magistério do Papa, não é? Uma pessoa que está testemunha uma comunhão concreta com o bispo, com a diocese, não é? Então, uma pessoa que também dá testemunho de uma maturidade na vida de oração, na espiritualidade, né? Então, são elementos importantes que nós temos como critérios para que, na hora de uma eleição dos membros do conselho, as pessoas possam ser escolhidas para realmente contribuir, prestar o serviço de contribuir com a própria comunidade, né? Padre, fizemos uma experiência que eu acredito que também possa enriquecer a resposta. Recentemente, nós, comunidade Shalom, tivemos a Assembleia Geral Ordinária da comunidade, e uma das grandes novidades foi uma dilatação do próprio Conselho Geral, porque, como o Dom Mário falou, o carisma ele é uma resposta nova e ele vai precisando se atualizar. E nós sentimos uma necessidade para que haja até uma representatividade maior com o crescimento da comunidade, com as urgências que a comunidade vive, as necessidades que ela vive, que vai também mudando ao longo dos anos. Nós fomos sentindo a necessidade de, então, mudar a estrutura do próprio Conselho Geral. E houve, assim, um aumento para ter mais representantes para os estados de vida, no nosso caso. Enfim, é uma coisa que não é engessada. O que é importante ter é aquilo que o padre Wagner falou, ter os critérios, porque uma vez que nós temos os princípios, o espírito, os critérios, aí nós vamos poder dar essa resposta que vai se atualizando ao longo dos anos, porque a comunidade, a gente espera que ela, todo o carisma, ele vai dar seus frutos. Então, ele vai crescer, ele vai precisar também viver aquilo que a igreja vive ao longo dos séculos. Ela é sempre reformanda, ela vai sempre se renovando. E o carisma também vai vivendo essa dimensão de atualização. Muito bem, vamos para a última pergunta, depois temos uma palavra aí conclusiva com o Ítalo, né, o coordenador da comissão das novas comunidades, coordenador nacional. A última pergunta é a seguinte: como saber se é tempo de pedir o reconhecimento diocesano dos estatutos? Fique à vontade. Pois aí também existe um tempo, já diz a palavra de Deus, né? Para nascer, para crescer, para florescer, para produzir frutos. Talvez eu esteja até adaptando aí, né? Mas é exatamente isso, né? A igreja, eu tenho observado que existe posicionamento muito variado de bispo para bispo e depende muito da realidade local. Nós temos várias realidades que o bispo, precisando de gente que ajude, ele abraça e vai incluindo e já vai aceitando e já vai reconhecendo, às vezes sem ter dado o tempo para que essa comunidade amadureça o suficiente. E aí pode queimar etapas. Lá na frente vai ter que voltar, quem sabe. Outras realidades, talvez já se passou do tempo, já está queimando o bolo. E ninguém tira do forno.
Então, cada realidade é uma realidade. Agora, por certo, existe aí um tempo de algumas décadas de amadurecimento que a comunidade vai criando processos de formação, vai se enraizando, já tenha passado por algumas crises. Isso tudo é importante, isso tudo faz parte, isso tudo prepara e, ao mesmo tempo, afunda raízes para que depois possa gerar os frutos necessários após o reconhecimento. Então, não tem uma receita 10 anos, 15 anos, 20 anos. Depende. Muito bem. Desde já, muito obrigado a essa bancada maravilhosa, Lucimar, Padre Rômulo, Ítalo, Dom Mário, muito obrigado também pela sua disponibilidade. Ítalo, sua palavra aí para o nosso encerramento. Uma palavra de agradecimento, mais uma vez, como fiz na pregação, agora na presença do Padre Wagner. Um agradecimento à Canção Nova, um agradecimento à sua pessoa hoje à frente da Canção Nova. Essa casa das comunidades, de quantas e quantas vezes ouvimos Monsenhor Jonas dizer, Canção Nova é a casa das comunidades, e a gente se sente de fato em casa, que esta abertura e todas as possibilidades que as portas abertas da Canção Nova proporcionam para nós hoje, novas comunidades, CARES, Comissão Nacional, toda essa realidade carismática. Então, a palavra de agradecimento mesmo, do fundo do coração. E uma palavra de São Paulo, uma das suas cartas, ele vai dizer assim, completai a minha alegria permanecendo unidos. Então, se eu desejo morrer com uma alegria, uma das alegrias é esta, ver as nossas comunidades unidas, ver a corrente de graça unida. Eu dizia, 40 anos que eu comecei em grupo de oração. Então nós nascemos dessa realidade, todos nós. Hoje somos comunidade. Então essa é uma alegria que eu quero ver, né? Quero experimentar, permanecer unidos nessa comunhão de amor, de fraternidade, de unidade. E assim também a esperança que eu alimento, estamos falando de esperança, é ver potencializada toda a ação evangelizadora dos nossos carismas, porque eu tenho uma certeza absoluta que aquele sonho de Deus que passou pelo coração do Papa Francisco é de uma grande e potente evangelização no mundo inteiro. Para isso precisamos estar unidos. Dom Mário, chegando ao final do nosso programa, do nosso talk show, também o senhor, sua palavra e a bênção para o povo de Deus, para termos um descanso tão bonito, né, nessa noite, amanhã estarmos prontos para aquilo que Deus tem a nos oferecer para amanhã. A gente percebe que estamos num tempo de grandes mudanças. E no documento da Aparecida se falou de mudança de época, que não é só época de mudança, é quando tudo se vira até de ponta cabeça, inclusive os valores. E aqui eu quero pedir para você que está aqui nesse rincão, você que está nos acompanhando, você que é fundador, moderador, coordenador, coordenadora de uma nova comunidade, vamos fazer uma evangelização. A igreja hoje chama de processual, que é diferente só de eventos. Eu posso fazer um evento bonito, e lá na diocese eu falo, né? Às vezes a gente faz um evento, vem o pregador, fala muito bonito, mas ele falou aquilo que estava no seu coração, aquilo que o Espírito Santo suscitou no momento, mas depois não tem continuidade. A gente faz um acampamento, mas a gente não acompanha as pessoas, e aí a gente encanta as pessoas e devolve para o mundo, e o mundo vem e, entre aspas, catequiza com as coisas do mundo. Então é preciso esse processo, essa caminhada. E aí os seminários de vida, gente, são preciosíssimos, são preciosíssimos. Ali tem o querigma, ali tem uma caminhada, ali tem uma inserção na comunidade, tem uma experiência de vida, tem um conhecimento da fé. Em síntese, é um ótimo trabalho que as novas comunidades podem desempenhar, já estão desempenhando, por sinal. Essa é a minha palavra final. E agora a bênção?
Então convido todos a ficarmos em pé. Estamos aqui porque há algo que nos compromete profundamente e é a evangelização. Peçamos que o bom Deus nos inspire bons propósitos, bons projetos, coragem, ousadia, criatividade, otimismo. Tudo isso não pode faltar, mas sobretudo não pode faltar a nossa vida de espiritualidade constante, de amor a Deus e amor ao próximo. Que essa graça recebamos como comunidades e também como membros, todos nós aqui presentes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos com alegria. Agora uma salva de palmas mais bonita ainda para o Senhor que nos une. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. As nossas vozes, não dá, mais uma vez, vai. Não dá